transformado por Cristo não é referente a mim, é referente a alguns personagens da Bíblia. E a gente vai olhar esses personagens de uma forma bem gentil. Eu quero que você tenha uma experiência incrível com Deus nessa manhã. Sabe de uma coisa? Uma vez um professor meu disse assim: para a gente ler a Bíblia, a gente tem que se converter à Bíblia, se converter ao tempo, se converter aos momentos, se converter à geografia, se converter à história. Senão você não entende as coisas, fica longe demais. A gente do século XXI é preocupados com tantas coisas. E talvez você tenha vindo aqui hoje assim, preocupado com uma coisa, com outra, com problema na cabeça. Problema na cabeça que eu quero dizer assim, problemas que enchem a cabeça, que a gente fica extremamente preocupado, angustiado, ansioso, problema com os outros. A gente às vezes tem dores que não são nossas, são dores da família, são dores dos filhos, dos netos, né? E eu gostaria que a gente tivesse um tempo para ouvir o que vai acontecer aqui hoje de manhã. E esse tempo é esse tempo de ouvir testemunhos. Primeiro, da escuridão para a luz. É a história desse homem que era cego de nascença. Em João capítulo 9, verso 1, se você quiser ler comigo, ajuda você a ir guardando também. Ou se não, abra sua Bíblia, se você trouxe sua Bíblia, ou celular, ou o que seja. Vamos lá? Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Essa experiência que Jesus teve com esse homem cego de nascença traz uma série de questões. A primeira questão está aqui no texto, logo no versículo 2, quando as pessoas sempre perguntam: de quem é a culpa? De quem é a culpa? Esse homem é cego de nascença. Ele pecou? Ele é fruto de um pecado dos seus pais? Nós todos temos esse sentimento, esse pensamento de que alguma coisa vem por conta de alguma culpa de alguém, culpa de alguma pessoa, culpa, e isso que mata a gente. E a resposta de Jesus é muito linda, quando Jesus diz: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que se manifeste nele a glória de Deus, as obras de Deus. Jesus sempre tem um plano especial para a gente. Às vezes a gente não entende. Você nasceu com uma situação, um problema, ou você está passando por uma situação e não sabe exatamente por que aquilo está acontecendo, e vem um monte de coisa na nossa cabeça. Será que é por causa disso? Será que é por causa daquilo? Será que é por causa daquilo? Às vezes até pode ser, mas a grande questão aqui não é essa. Não é descobrir a culpa, mas é descobrir a solução. E a solução aqui foi que Jesus o curou. E ele teve, por conta disso, por causa disso, ele foi levado a líderes religiosos que ficaram absolutamente irritados com o que tinha acontecido. Por quê? Porque Jesus curou esse homem num sábado. E nós sabemos que o sábado para os judeus é um dia sagrado, é um dia santo, mas é um dia que não se cumpre segundo as Escrituras. As Escrituras ensinam para a gente que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Nós somos especialistas em escravizar as pessoas. Nós escravizamos famílias, nós escravizamos filhos, nós escravizamos igrejas, nós escravizamos as pessoas, porque sempre achamos que temos o conhecimento total das coisas. Então, os judeus pegavam o dia de sábado e transformavam num peso. Mas era um peso tão grande que as pessoas tinham quantos metros elas podiam andar no sábado?
O que elas podiam fazer, o que elas não podiam. Imagina uma pessoa que podia andar X metros no sábado e ela andou um pouco mais. Sabe o que acontecia? Tinha que esperar o dia seguinte, ela não podia voltar. Você acha que Deus fez as coisas assim, gente? Isso é coisa da gente, né? Da nossa cabeça. Né? Nós somos especialistas em criar problemas. Pense na sua vida que você já lembra logo de como que a gente é especialista em criar problemas, né? A gente está sempre criando alguma dificuldade e tal, né? Parece que quanto mais dificuldade, as coisas são mais valiosas. Uma vez eu falei para uma pessoa a respeito do amor de Cristo e da salvação através da cruz. E a pessoa, uma advogada, ela disse assim para mim, mas é muito simples isso. Eu falei, é simples, essa é a mensagem do Evangelho. Ela disse, mas é muito simples demais. Eu falei, é simples. O que você quer que eu faça? Ela olhou e falou, eu não aceito essa mensagem. Ela é muito simples demais. Esse é o problema da gente. A gente vive querendo complicar as coisas, né? Mas aí, quando aqueles judeus, os fariseus, ficaram sabendo, chamaram aquele homem e disseram, e aí, que negócio é esse? Então, o que aconteceu foi que um homem chamado Jesus pôs saliva no meu olho e eu lavei no tanque e voltei vendo. É o que eu sei. Chamaram os pais dele. Os pais dele morreram de medo dos fariseus, porque tinham medo de serem expulsos da sinagoga. E eles falaram, ele tem idade, pergunta para ele. Aí perguntaram de novo para ele. Dá glória a Deus, fala a verdade, o que aconteceu? Ele disse, eu já contei para vocês o que aconteceu. Ou vocês também estão querendo se converter? E aí ele conta. Mas você acha que ele é um profeta? Ele é um profeta, aquele homem falou. E aí sabe o que aconteceu? Expulsaram ele da sinagoga. É assim que as coisas são. É assim que os homens e as mulheres fazem, né? Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador não sei, uma coisa sei, todos juntos? Eu era cego, agora eu vejo. Glória a Deus. É tudo que eu preciso saber. Quem que eu era cego. E agora? Agora eu enxergo. Não complica a sua vida. Eu tenho visto muita gente, queridos, que vive em angústia, tomando remédio, indo em médico. Sabe por quê? Porque complica a vida. Porque as coisas que são simples não são absorvidas com simplicidade. E sabe a coisa mais simples que tem? É a gente chegar diante do Senhor. Vamos dar uma olhada na necessidade desse homem. Ele era cego, ele era dependente social e economicamente e ele vivia na mendicância. Esse era o homem. Quais eram as necessidades daquele homem? Bom, obviamente, ele era cego. Porque ele era cego, ele era dependente social e economicamente. Ele era mendigo, diz o texto. Você imagina se hoje uma pessoa com deficiências, com dificuldades, já sofre demais? Imagina naquela época, era muito pior. E o que aconteceu depois do encontro com Jesus? Ele passa a enxergar pela primeira vez, ele tem uma transformação espiritual, porque ele se encontra com Jesus. Quem é ele? Ele é o profeta que me curou. Ele tem um confronto com os fariseus e se torna corajoso, né? Nós vivemos numa época muito difícil em que as pessoas estão muito covardes. Covardes em que sentido? De expor aquilo que acreditam, de expor aquilo que enxergam como sendo importante para as suas vidas, né? E aí ele recebe um novo propósito. Leia para mim o que está escrito aqui. O novo propósito é testemunhar da cura e do encontro com Jesus. Qual é o novo propósito dele? Amém. Vamos para a segunda experiência, do isolamento para a inclusão. Eu creio que muitos aqui conhecem a história da mulher samaritana. A mulher samaritana, na verdade, era uma mulher que se encontra com Jesus, porque Jesus estava passando por Samaria e ele para ao lado de um poço. E a hora que ele para ao lado daquele poço, acontece um fato interessante. Ele vê uma mulher ali, e aquela mulher, a mulher samaritana. E quando ele vê aquela mulher, ele chega para ela e pede água para ela. Essa é a história, né? Só que os judeus e os samaritanos não se davam. Okay? Judeus e samaritanos não se davam, eles tinham dificuldades históricas importantes. João 4, verso 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Só que antes disso, o texto, eu não coloquei todo o texto, mas o texto diz que era meio-dia a hora que ela foi buscar água. Vou fazer uma pergunta para você. Você vai buscar água, certo? Graças a Deus, hoje em dia a gente abre a torneira, né? Mas imagine que você tem que buscar água em algum lugar, no poço. Você está num sítio, tem que buscar água no poço. Ou você está numa vila e não tem água ali, você tem que buscar água num poço. Qual é o melhor horário para ir buscar água? De manhã, né? Por quê? Por causa do sol, né, gente? Quem que vai buscar água ao meio-dia? Você pega
aquele vaso de água, enche de água, bota na cabeça. Eu acho que até ela chegar em casa, a água já está fervendo. Nós estamos falando daquela região de Israel, é uma região quente. A pergunta é, por que é que ela foi buscar água meio-dia e não foi buscar água de manhã? Outra coisa, ela estava sozinha. Sabe por que ela estava sozinha? Porque ela estava com algum problema que a fazia não ter relacionamento com outras mulheres. As mulheres daquela época, até hoje, né? As mulheres gostam de andar junto, não é verdade? As mulheres vão no banheiro junto. Olha que coisa horrível. Elas vão no banheiro junto. As mulheres gostam, elas são gregárias, elas estão perto umas das outras. Uma mulher vê a outra, já chega para conversar, e elas vão conversando de uma forma incrível que nenhum homem entende, porque elas falam um dialeto diferente, porque elas falam ao mesmo tempo. Os homens que estão aqui vão dizer verdade, né? Para as mulheres não, mas é característica da mulher, graças a Deus por isso, elas têm essa capacidade. Mas aquela mulher, ela foi sozinha e ao meio-dia. Pensa nisso. Que luta, que dificuldade, que angústia. Ela foi ao meio-dia. Então, quando Jesus a viu, Jesus disse-lhe: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Disse-lhe, essa foi a primeira questão. O texto é longo, né? Eu tive que cortar o texto aqui. Mas a grande questão aqui é a seguinte: quando Jesus diz, dá-me de beber, ela responde assim: mas por que você está pedindo para mim? Eu sou mulher e sou samaritana, por que você está pedindo água para mim? E Jesus diz assim: se tu soubesses quem eu sou, tu me pedirias e eu te daria água viva. A partir daquele momento começa uma discussão teológica. Aquela mulher diz assim: vocês dizem que a adoração é no templo em Jerusalém, e nós dizemos que é aqui em Samaria. Tipo assim, quem está com a razão? Sabe o que é isso, gente? Essa é a minha interpretação, tá? Não está escrito na Bíblia isso, é a minha interpretação. Mas eu acredito muito que as pessoas, quando elas se sentem acuadas, elas saltam para alguma discussão que seja polêmica. Você acuou a pessoa salta para uma... E ela começou a entrar nesse tipo de discussão. E aí é que Jesus fala: olha, não importa o lugar, o que importa é que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que o Pai busca. Chega uma hora que aquela mulher diz: então tá, já entendi. Então me dá essa água viva, porque aí eu não preciso mais vir buscar. Jesus olha para ela e diz assim: então faz o seguinte, traz o seu marido aqui. Ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: você não tem marido porque você já teve 5. E esse que você tem agora não é seu marido. Quebrou completamente aquela discussão. E aquela mulher, ela foi confrontada com uma verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido, vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Quando Jesus toca nesse assunto, na verdade o que Jesus fez foi provocar aquela mulher a um entendimento muito maior do que aquela discussão teológica. Olha para dentro de você, veja que você é uma mulher rejeitada pelas outras amigas, você anda sozinha, e isso tudo está acontecendo por conta das suas escolhas. Quando isso acontece, aquela mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Eu quero que você entenda uma coisa. Jesus não estava aqui conversando com uma mulher para acusá-la de adultério ou de promiscuidade ou de casamento 1, 2, 5, 10. Jesus estava querendo restaurar aquela mulher, trazer aquela mulher de volta à vida, trazer aquela mulher de volta ao convívio social, incluir aquela mulher novamente na sociedade. Pensa nisso. O que acontecia com aquela mulher? Antes, tinha problemas emocionais e espirituais, estava à margem da sociedade, teve 5 maridos e agora tinha um amante.
E depois, ela recebe a água viva, foi aceita por Jesus, um judeu, satisfação espiritual e agora um novo propósito. Qual é o novo propósito que ela tem? Testemunhar seu encontro com Cristo, o Messias prometido, porque ela cita isso, o Messias. Está abençoando seu coração até agora? Terceira experiência, da ganância para a generosidade. Eu acho que você já percebeu que esse desenho que tem aí deve estar falando de quem? De Zaqueu, né? O texto diz assim, quer ler comigo? Lucas 19:1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Quem era Zaqueu? Diz o texto que ele era um publicano. E era mais do que isso, era o maioral dos publicanos. Era o chefe dos fiscais. E esse chefe dos fiscais, qual era o problema? O problema é que ele era odiado pelos judeus. Por quê? Porque ele pegava imposto dos judeus para dar para os romanos. Isso que era um publicano, um coletor de impostos. E quem é que gosta, né? Quem gostaria de ver os seus bens indo para Roma, né? Para suas guerras, para os seus imperadores, para as suas loucuras, para as suas festas, etc. Isso traz uma sensação ruim para qualquer pessoa, né? E ele era odiado. Mas o texto bíblico diz que ele era rico. Acho que dá para saber por que ele era rico, né? Ou não? Ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus. Só que ele tinha baixa estatura, então ele sobe numa árvore. Quando ele sobe na árvore, Jesus está passando, para embaixo da árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém ficar na tua casa. Quando Jesus entra na casa dele e começa a ministrar ao coração de Zaqueu, olha o que acontece. Lucas 19, verso 8. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa mensagem de Jesus é que as pessoas não entendem, porque nós somos maus, nós criticamos as pessoas, nós julgamos as pessoas, nós condenamos as pessoas, nós dizemos quem deve ou não receber algum tipo de ajuda. É ou não é? Nós fazemos isso. E nós fazemos isso por conta de muitas coisas. Por conta do que aprendemos, por conta dos nossos valores morais, por conta do que a sociedade pede, por conta de um monte de coisa. A gente julga as pessoas e a gente cataloga tudo isso, e a gente rotula essas pessoas e tira essas pessoas das possibilidades de libertação. Mas Jesus disse: eu vim para os perdidos. Eu vim para essas pessoas cansadas, sobrecarregadas, angustiadas, que não aguentam andar, que não sabem o que fazer da vida. Eu vim para eles. E quando Jesus entra na casa de uma pessoa, a coisa acontece, gente, de uma maneira incrível. Muda completamente o meu pensamento, mudam os meus valores. Quando ele diz assim para Jesus: Senhor, resolvi, ele era rico, lembram? Resolvi dar metade dos meus bens aos pobres. Você se lembra que teve um outro homem que tinha dinheiro e foi conversar com Jesus? Diz o texto que era um jovem rico, lembram disso? Quando ele chega perto de Jesus, ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus diz: por que me chamas bom? Bom é só um Deus. Mas vamos lá, faça isso. E ele foi citando alguns, não todos, foi citando alguns dos 10 mandamentos. O moço olhou para Jesus e disse: mas eu faço isso desde criança. Aí Jesus olhou para ele e falou: então só te falta uma coisa. Vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. E a Bíblia diz que ele ficou muito triste, saiu angustiado e foi embora. Ué, mas você não quer a vida eterna? Você não quer o melhor? Você não está querendo abrir mão de coisas que são materiais? Jesus estava ensinando ali alguma coisa, como ele está ensinando hoje para nós através da experiência de Zaqueu. Quando Jesus entra na nossa casa, as coisas não são mais as mesmas. Tudo muda. Mudam os valores, mudam as decisões, mudam as escolhas. Quem eu era não sou mais, o que eu pensava não penso mais,
os meus sonhos são alterados. E tudo para melhor, tudo para trazer vida e trazer abundância. Pensa nisso. Quando Jesus entrou na sua vida, o que aconteceu? Muita gente, para quem eu já perguntei isso, a pessoa disse: desde que eu comecei a frequentar esta igreja, eu me sinto muito melhor. E eu penso comigo, Deus tem misericórdia, hoje nós estamos pregando tudo errado. Porque a igreja não faz nada disso, a igreja pode ser um lugar gostoso. Primeiro que igreja não é o espaço, né? Esse espaço aqui é um espaço muito legal, muito bacana, mas igreja não é isso, igreja são pessoas. E segundo, eu não entro na igreja por conta de uma decisão, porque eu acho que essa igreja é legal. Eu entro no corpo de Cristo porque eu tive um encontro com Jesus, aquele que morreu na cruz para me salvar. É aqui que a coisa acontece. Agora, se você falar para mim, eu já entreguei minha vida para Cristo e não mudou nada, eu vou dizer para você, você tem que rever o que esse encontro fez. Porque todas essas pessoas sobre as quais estamos falando tiveram algum encontro e alguma mudança. Quais foram as necessidades de Zaqueu? Antes, desprezado por ser cobrador de impostos, era colaborador dos romanos, né? Ele era um cara necessitado de aceitação e de transformação moral. E quando Jesus entra na sua casa, ele recebe Jesus, ouve as suas palavras, muda seu coração, decide agir de forma completamente diferente e ganha um novo propósito. Qual é o novo propósito dele? Ser testemunha da salvação que entrou na sua casa. Da tortura para a liberdade total. Marcos capítulo 5 diz assim, leia comigo. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Aleluia. Essa é a grande vitória. Essa é a grande vitória. Lembra que esse homem estava absolutamente preso por demônios. E a gente sabe que eram muitos. Tanto é que quando Jesus disse: sai desse homem, eles disseram, os demônios disseram através da boca daquele homem: olha, tem uma manada de porcos ali, deixa a gente entrar lá. Jesus deixou e centenas caíram pelo precipício. Foi o maior prejuízo ali. Tanto é que os porqueiros, os donos dos porcos, diz o texto bíblico, rejeitaram Jesus por conta desse prejuízo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Não está ninguém nos ouvindo. No pé da orelha eu vou falar isso aqui para você. Se você não está disposto a perder alguma coisa, você não está disposto a ganhar nada. Quando você entrega a sua vida para Cristo, você está disposto a abrir mão de si mesmo. Você perde coisas. Quando eu me converti, eu me lembro que eu perdi amigos, pessoas que me diziam que eram meus amigos. Eu os perdi. Eles chacoteavam na minha cara. Eles falavam mal de mim na minha cara. Simplesmente porque eu tinha entregue minha vida para Cristo. Eu perdi. A gente perde. Mas é uma perda abençoada. O apóstolo Paulo diz: quando eu me encontrei com Cristo, eu considerei toda a minha vida como esterco. Todo o meu currículo, esterco. Não é para nada. Por causa da sublime presença do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Esse homem endemoniado, perdido, não tinha mais identidade. Andava nu, diz o texto, clamando de noite e de dia, não dormia. Você imagina a família? Sabe quando eu ando na rua aqui em Curitiba e vejo os pedintes, sabe o que eu penso? Onde estão seus pais, suas famílias, sua esposa, seu marido? Onde estão os filhos dessas pessoas? Simplesmente eles cansaram em algum momento e abandonaram, por causa de droga, por causa de bebida, por causa de roubo, por causa de um monte de coisa. É por isso que muitas vezes o pessoal encontra, às vezes, algum mendigo, né?
e vai conversar com a pessoa tem cultura. Eu estudei isso, eu estudei aquilo, porque perdeu tudo, mas não perdeu tudo por causa de Cristo, perdeu tudo por causa das drogas, perdeu tudo por causa de escolhas ruins, de escolhas más. Que escolhas você tem tomado na sua vida? Que decisões você tem tomado na sua vida? Quando aquele homem fica livre daqueles demônios, porque os demônios vão embora por causa da ordem de Jesus, louvado seja Deus, da ordem de Jesus. A única pergunta que Jesus fez aqui, não está aqui no texto, mas está aí na sua Bíblia, foi: qual é o teu nome? E eles disseram: Legião, porque somos muitos. E Jesus mandou embora. Não se conversa com o demônio, não se conversa com o inimigo. Não se conversa, não fica querendo entender as coisas. Você tem que entender de Cristo. Você tem que entender da luz e não das trevas. Você tem que conhecer o sol. Você tem que conhecer o sol da justiça, que é Jesus. Você tem que conhecer aquele que morreu na cruz para te salvar. E Jesus fez isso na vida desse homem. Trouxe vida para ele. Trouxe vida com tanto poder que quando ele ficou livre, o vestiram, o colocaram ali assentadinho e dali Jesus pegou o barco para ir embora. Quando ele pega o barco para ir embora, aquele homem corre até Jesus. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Você não ia gostar de fazer isso também? Já perdi tudo, perdi família, perdi a cidade, não tem amigo, não tem nada. As únicas coisas que as pessoas vinham aqui fazer comigo era me amarrar. Eu vou embora. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, que são 10 cidades, tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Aleluia. Aquele homem era um atormentado, perdeu a sua identidade, tinha sofrimentos espirituais, mentais e físicos, perdeu a família, perdeu os amigos, perdeu tudo. Certamente já não tinha emprego, não tinha nada. E depois? Ele foi liberto da possessão maligna, saudável mental e espiritualmente, testemunha de Jesus a partir da sua casa, e ele recebe um novo propósito. Vamos ler o que Jesus falou para ele? Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Aleluia. Você percebeu que Jesus não mandou ele fazer teologia? Você percebeu que Jesus não mandou ele fazer nenhum cursinho especial para adquirir algum diploma, para ter autoridade? A autoridade está na experiência. A autoridade está na vida nova. A autoridade está na mudança do coração, na mudança dos propósitos. É aqui que está a autoridade. Posso convidar você para fechar seus olhos? Eu quero ler para você algo para chamar sua atenção para a oração. Mas eu quero que você feche os olhos, por favor. E o objetivo de fechar os olhos é você orar, pensar. Por favor, preste atenção. Eu quero que imaginem as margens de um caminho poeirento da antiga Judéia. Ao longe, um homem se aproxima. O Senhor Jesus. Sua presença nos atrai com uma estranha mistura de autoridade e ternura. Aqueles que ele toca levantam-se, não apenas com corpos curados, mas com almas leves e restauradas. Tornam-se pessoas transformadas e com propósitos renovados. O cego de nascença, que vê o mundo pela primeira vez, percebe mais do que cores e formas. Ele vê a esperança. A mulher samaritana que puxa a água do poço sob o peso do meio-dia e do julgamento da sociedade, encontra no Senhor Jesus, à beira do poço, um novo capítulo, uma vida reescrita pelo entendimento e amor. Zaqueu, o pequeno homem de grande fortuna, desce de seu símbolo de estatura e riqueza para hospedar a verdadeira grandeza em total humildade, Jesus, o Cristo de Deus. E o endemoniado gadareno, acorrentado e rejeitado à beira da sociedade, é reinserido nela, livre e saudável, testemunha do poder transformador que ultrapassa qualquer barreira humana ou espiritual. Estas histórias são páginas de um passado longínquo, mas os ecos de suas verdades ressoam aqui e agora. O mesmo chamado que reuniu multidões ao redor do Mestre
que curou, libertou e restaurou, é o chamado que nos envolve nesse instante. É uma convocação para a vida plena, não apenas uma existência marcada pelo passar dos dias, mas uma jornada vivida na companhia daquele que é o caminho, a verdade e a vida. É um chamado a cada um de nós para sairmos das sombras, para abandonarmos os poços de nossas próprias dores e solidão, para descermos das árvores de nossa ambição e rompermos as correntes de demônios atrevidos e perdedores. A cruz de Jesus promove a vida que precisamos e a vitória que não pudemos obter sozinhos. Queridos, não são apenas histórias, são convites. A porta está aberta, o caminho está à nossa frente. E a voz que uma vez falou à margem do mar da Galileia ainda nos fala hoje. Vinde a mim. Ele nos pede para sermos agentes de mudança em um mundo que gira em desespero, para sermos fontes de água viva em terras ressecadas pela indiferença. E assim, como aqueles que foram tocados e transformados, somos chamados a viver uma crônica de fé viva e ativa, a compartilhar com o mundo perdido na escuridão profunda a maravilhosa e penetrante luz de Cristo. Que embora a solidão possa ser nossa companheira, a presença de Cristo é mais constante. E que embora as cadeias possam ser apertadas, a liberdade em Cristo é inquebrantável. Agora mesmo, temos diante de nós uma escolha. Ou deixamos a vida passar e nos mantemos firmes em nossos erros e pensamentos equivocados, ou abrimos nosso coração ao Senhor Jesus, que transforma palavras antigas em alimento santo para a nossa alma. O que é que você quer? Os personagens estudados contaram a sua história. E que história você tem para contar?